Vamos iniciar nossos estudos sobre intestino delgado e intestino grosso, começando pela embriologia. O intestino delgado é dividido em duodeno, jejuno e íleo. O duodeno terá origem do intestino primitivo anterior e médio. Sua parte mais cranial terá origem da parte caudal do intestino anterior, e sua parte distal, da parte cranial do intestino médio, tendo implicações na vascularização, onde na parte do intestino anterior, o duodeno vai receber nutrição de ramos do tronco celíaco, e na parte do intestino médio, o duodeno vai receber suprimento sanguíneo da artéria mesentérica superior. Sendo que a união entre esses dois intestinos primitivos, anterior e médio, será distal à papila maior, ou também chamada de papila de Vater, que é onde desemboca o conteúdo pancreático e biliar. Conforme vai crescendo, o duodeno vai ganhando formato de separa a região ventral do feto. Também sofre uma rotação para a direita da cavidade abdominal e posterior, ficando retroperitoneal. Durante seu desenvolvimento embrionário, na quinta e sexta semana de gestação, o duodeno tem a luz do lúmen fechada devido à proliferação epitelial, posteriormente se tem apoptose dessas células epiteliais, ocorrendo a recanalização do órgão. Se ocorrer uma falha no desenvolvimento embrionário, pode causar a estenose ou atresia do duodeno. Se isso acontecer, durante o período de gestação, a mãe vai cursar com polidrâmino, porque o feto está deglutindo o líquido amniótico. Se estiver com atresia ou estenose do duodeno, esse processo ficará alterado. E durante o período extrauterino, a criança terá vômitos biliosos, e associada a outras malformações. Na radiografia se tem a dupla bolha, sendo a bolha gástrica, e a bolhas do duodeno, onde não teve progressão do ar para o restante do intestino por conta da atresia ou estenose do duodeno. Agora falando do intestino médio, ele dá origem à parte do duodeno distal à papila maior, restante do intestino delgado, ao seco, apêndice secal, cólon ascendente e metade do intestino transverso. Essa parte terá vascularização pela ramos da artéria mesentérica superior. Acontece que no início, o intestino derivado do intestino médio não vai se desenvolver na cavidade abdominal, por conta dos outros órgãos da cavidade que estão crescendo, como fígado e rim. Esse intestino vai se desenvolver no celoma extraembrionário, se projetando em forma de U, indo para a parte ventral do embrião, no local que desenvolverá o cordão umbilical. Entre a sexta e 10ª semana de gestação, a gente tem a herniação fisiológica, que é justamente isso, essa migração temporária do intestino delgado e grosso. Logo quando a cavidade abdominal crescer, e os órgãos diminuírem de tamanho, o intestino derivado do intestino médio vai voltar para a cavidade através de movimentos de rotação. Existe uma comunicação entre a vesícula umbilical e o intestino delgado, que é pelo ducto onfaloentérico, sendo que essas alças intestinais ficam conectadas à cavidade abdominal pelo mesentério dorsal. O conduto onfaloentérico é uma estrutura que separa o que vai ser intestino delgado e intestino grosso. Agora, como ocorrem os movimentos de rotação do intestino? Primeiro, esses movimentos de rotação vão ser responsáveis por realocar o intestino em sua posição final na cavidade abdominal, então vai ocorrer dois movimentos de rotação, são anti-horário. O primeiro movimento vai ser de 90 graus, e o segundo de 180 graus, e o eixo da rotação vai ser baseado na artéria mesentérica superior. A partir da 10ª semana, as alças intestinais originadas do intestino médio vai voltar para a cavidade abdominal. A primeira rotação de 90 graus ocorre no celoma extraembrionário, e é devido ao crescimento da porção proximal do intestino médio, que dará origem ao jejuno e íleo. Devido a esse crescimento, o intestino médio proximal fará a rotação de 90 graus e retornará à cavidade abdominal, sendo que logo depois o cólon retorna para a cavidade abdominal, ocorrendo a rotação de 180 graus. O intestino, através do mesentério dorsal, está se fixando na parede posterior do abdômen. No segmento distal ao ducto onfaloentérico, na sexta semana de gestação, ocorre uma dilatação, que é o primórdio do seco e do apêndice secal, dando início ao intestino grosso. Essa dilatação ocorre na borda antimesentérica. O apêndice secal tem um crescimento mais lento que o seco, e se localizará na parte distal do seco, na porção medial. Existem variações anatômicas do apêndice. A maioria das vezes é retrosecal, que é a usual, mas pode estar localizado em outros lugares,
como retrocólico e pélvico. Caso ocorra a apendicite, a sintomatologia pode ser diferente se o apêndice se localizar em região ectópica. Vamos agora falar sobre as anomalias do intestino médio. A má rotação do intestino médio ocorre quando não tem uma rotação adequada durante o retorno das alças para a cavidade abdominal. Nessa perspectiva, o intestino delgado fica localizado mais na cavidade abdominal direita, e o intestino grasso, localizado no lado esquerdo, o seco e o cólon localizados na região subiaga hepática. Sendo que a posição correta é o intestino delgado na parte central do abdômen, e o intestino grosso na parte periférica, fazendo uma moldura nas laterais do intestino delgado. Essa má rotação pode aumentar o risco de volvo do intestino delgado, com isquemia de alça, e obstrução intestinal. A onfalocele está presente em 1 a cada 5.000 nascidos vivos, e ocorre quando se tem a persistência da herniação fisiológica, ou seja, a persistência do intestino médio no celoma extraembrionário, próximo ao cordão umbilical. É uma herniação patológica, por isso, além do intestino médio, que se tornará delgado e partes do grosso, pode-se ter fígado, baço, entre outros órgãos, recobertos por membranas fetais. Cerca de 50% dos pacientes têm outras síndromes. Como as alças intestinais estão herniadas, a cavidade abdominal não se desenvolveu adequadamente, por isso precisa de um tratamento complexo para o retorno dessas alças intestinais, feito por etapas, chama a técnica de silo. As alças não podem ser colocadas tudo de uma vez na cavidade abdominal, porque pode aumentar a pressão interna abdominal, e causar síndrome compartimental do abdômen. Já a gastrosquise é um defeito da parede abdominal anterior, para-umbilical, onde se permite a herniação do conteúdo abdominal, sem revestimento das membranas fetais. Tem alto risco de isquemia e estrangulamento, e desenvolvimento de síndrome de intestino curto devido à necrose. Nos primeiros anos de vida, caso ocorra a síndrome do intestino curto, causa síndrome desabsortiva, ocorrendo inadequado desenvolvimento pondero-estatural. O tratamento também ocorre por etapas com a técnica de silo. Vamos fazer uma questão. Assinale a alternativa incorreta sobre gastrosquise e onfalocele. A gastrosquise é caracterizada pela evisceração antenatal dos intestinos através de um pequeno defeito da parede abdominal anterior, localizado lateralmente ao cordão umbilical. Essa alternativa está correta. B. Onfalocele representa uma falha do fechamento do anel umbilical e dos dois folhetos embrionários da parede abdominal. C. O fechamento primário é o tratamento ideal para ambas as situações. D. A evisceração da gastrosquise é recoberta por ânio e peritônio. Esta alternativa é a incorreta, pois na gastrosquise não há membranas fetais encobrindo a evisceração. Bom, agora vamos falar do intestino posterior. Os derivados do intestino posterior são parte distal do cólon transverso, cólon descendentes, cólon sigmoide, reto e parte superior do canal anal. São vascularizados por ramos da artéria mesentérica inferior. O ponto de transição do intestino médio para o intestino posterior também marca a transição entre o território de vascularização da mesentérica superior e inferior. Essa transição é uma anastomose da artéria cólica média, que é ramo da artéria mesentérica superior, com a artéria cólica esquerda, que é ramo da artéria mesentérica inferior. Essa área de transição é vista macroscopicamente como um local no intestino grosso transverso que não terá um vaso arterial nutrindo. O sigmoide não tem seu mesentério dorsal se fixando na parede posterior do abdômen, então ele vai ser um órgão intraperitoneal. Agora falando da cloaca, ela é uma câmara, onde o alantoide e o intestino posterior vão se desembocar. Seu revestimento interno é feito pelo endoderma, e o revestimento externo é feito pelo ectoderma. A membrana cloacal fecha a cloaca, e é formada pelo endoderma e ectoderma. Posteriormente essa membrana regride, e permite a abertura do ânus e do sistema urogenital. O septo uroretal é um crescimento do mesoderma, que divide o lúmen do intestino com o lúmen do sistema urogenital. Essa separação vai permitir o crescimento desses dois sistemas em separado. A sinalização da beta-catenina é importante para o crescimento desse septo uroretal. Como já vimos, esse septo vai dividir o reto e a parte proximal do canal anal, do seio urogenital. Com o seu crescimento em direção à fosseta anal, vai separar os dois tubos, dividindo os sistemas.
A membrana cloacal vai ser rompida por apoptose, permitindo a pérvida do trato gastrointestinal. A parte final do canal anal é o proctúdeo, formado pela fosseta anal. Então agora vamos falar mais especificadamente do canal anal. Ele vai ter dois tipos de revestimento. Os 2/3 superiores vai ser derivado do intestino posterior, cujo tecido embrionário é o endoderma, ou seja, a mucosa será de origem do endoderma. Já o terço inferior vai ser originário da fosseta anal, cujo tecido embrionário é o ectoderma, ou seja, a mucosa será originária do ectoderma. A transição entre esses dois tecidos forma a linha pectínea. A linha pectínea é o local de união entre o intestino posterior e a fosseta anal, ou seja, endoderma e ectoderma. A linha branca vai marcar a transição do epitélio colunar derivados do endoderma, com o epitélio pavimentoso, derivados do ectoderma. A linha branca, também chamado de linha anocutânea, está localizada a 2 cm da borda anal. O canal anal consiste em ânus e linha pectínea. O ânus é a parte distal à linha pectínea, formado por epitélio pavimentoso estratificado, e tem continuidade com o epitélio da região glútea. Os 2/3 superiores do reto terá a vascularização de ramos da mesentérica inferior, que são os vasos retais. A drenagem linfática também será para os linfonodos mesentéricos inferiores. A inervação é pelo sistema nervoso autônomo. Já o terço distal recebe vasos retais inferiores, originários dos vasos pudendus internos, que serão ramos dos vasos ilíacos internos. As veias que saem dessa região não passam pela circulação porta. A drenagem linfática vai para os linfonodos inguinais superficiais. A inervação recebe o nervo retal inferior, que tem sensibilidade ao tato, temperatura, pressão e a dor, semelhante aos lábios da boca. O epitélio do canal anal abaixo da linha pectínea pode desenvolver o carcinoma espinocelular, que é originário do epitélio pavimentoso, já a região da linha pectínea pode desenvolver o adenocarcinoma. Vamos falar rapidamente do megacólon congênito, também conhecida como doença de Hirschsprung. É uma doença que ocorre em 1 para cada 5.000 nascidos vivos. Há uma ausência de células ganglionares no plexo mioentérico de Auerbach e Meissner na parede do cólon. Houve uma ausência de migração das células da crista neural para esses plexos. Essa região do cólon não tem peristaltismo, fazendo ocorrer dilatação e obstrução intestinal logo quando a criança nasce. Pode comprometer mais a parte distal do cólon, ou todo o cólon. O tratamento é cirúrgico, retirando a parte da alça com aganglionose, e anastomosando o terço distal do canal anal, que é originário da fosseta anal, com a parte do cólon com gânglios. Vamos agora estudar a histologia dos intestinos. Falando de intestino delgado, ele tem a função de fazer a digestão final dos alimentos, absorção de nutrientes e secreção endógena. A digestão é ocasionada pelas enzimas do suco pancreático e por enzimas presentes na membrana dos enterócitos. Tem 5 a 6 metros de tamanho, permitindo um maior contato com os alimentos para uma melhor digestão. A mucosa e submucosa também formam pregas, aumentando a superfície de contato com o bolo alimentar. O intestino delgado é dividido em duodeno, jejuno e íleo. O intestino delgado, na mucosa, possui vilosidades, que são projeções da mucosa e lâmina própria, dando origem às bordas em escovas. Nessas vilosidades tem os enterócitos, que também têm suas microvilosidades, sendo estruturado em tecido colunar simples, com presença de células caliciformes, produtoras de muco, tanto para a proteção, quanto para a lubrificação da mucosa. Então na mucosa se tem as vilosidades, e nessas vilosidades tem os enterócitos, que também possuem projeções de suas células, formando as microvilosidades, e entre os enterócitos, tem as células caliciformes. Na porção basal, tem ainda as células de Paneth, produtoras de lisocinas, e as células enteroendócrinas, que secretam o GIP, que é o polipeptídeo inibidor gástrico, e o GLP-1, ambos atuam inibindo a produção ácida no estômago, e estimulando a insulina. Secretam também a colecistoquinina, que estimula a secreção pancreática, e contração da vesícula biliar. Também secretam a motilina, que levam ao auxílio da motilidade do intestino, e secreção de secretina, que estimula a secreção pancreática. A colecistoquinina, motilina e secretina possuem efeito paracrino e endócrino. Ainda possui as células M, responsáveis por apresentação de antígeno para as placas de Peyer.
Na submucosa, também encontra-se glândulas produtoras de muco, para a neutralização do pH do quimo e atuação das enzimas pancreáticas. Tem ainda o plexo submucoso de Meissner, e agregados de células linfóides Gauch, que se estruturarão melhor no ilho, formando as placas de Peyer. A camada muscular possui camada circular interna, plexo mioentérico de Auerbach, e camada muscular longitudinal externa. Tem ainda a serosa. Porém existe parte do duodeno que não possui serosa, apenas adventiciar. Lembrando que no ilho existem as placas de Peyer, que são nódulos linfóides, ricos em células linfóides, revestidos por células M, que facilitam a apresentação do antígenos. Em geral de 20 a 30 nódulos linfóides ao longo do ilho. Agora vamos falar da histologia do intestino grosso, cuja função é a absorção passiva de água, formação da massa fecal, fermentação e produção de muco. É dividido em seco, cólon ascendente, transverso, cólon descendente, sigmoide, reto e ânus. Possui aproximadamente 1,5 m. A mucosa do intestino grosso não tem dobras, exceto região secal, não tem vilosidades, formada por epitélio colunar simples. Possui células endócrinas e muitas células caliciformes. A lâmina própria é rica em tecido linfóide Gauch, vasos sanguíneos e linfáticos. A camada muscular é composta de 2 camadas, tal como o intestino delgado. O encontro da camada longitudinal formam as tenias do cólon, que são 3 bandas longitudinais espessas. Algumas porções possuem serosa, outras apenas adventiciar. O ânus possui glândulas anorretais na transição reto-anal. O esfíncter anal interno é o espessamento da camada circular interna, que responde ao enchimento do reto. Já o esfíncter anal externo é composto pelo músculo estriado do assoalho pélvico, com controle voluntário. Vamos agora falar da fisiologia do intestino delgado. O intestino delgado tem função absortiva, sendo que sua estrutura em vilosidade e microvilosidade ajudam nessa função. Vamos começar com a absorção dos carboidratos. Absorvemos os monossacarídeos, que são a glicose, galactose e frutose. Porém, o que ingerimos são os polissacarídeos, que estão sob a forma de amida na alimentação. Então, o processo de digestão compreende justamente essa quebra dos polissacarídeos em monossacarídeos. Temos também os disacarídeos, que é a sacarose, composto por glicose e frutose, e também a lactose, composta de glicose mais galactose. Na cavidade oral, temos na saliva e amilase salivar, mas não é essencial. O que é essencial é a amilase pancreática, e na borda em escova do intestino delgado se tem as hidrolases, que ajudam na quebra dos polissacarídeos. A glicose e a galactose são absorvidas pelos receptores SGLT1. Lembrando que no rim temos a absorção da glicose com a SGLT2, possuindo até um medicamento que atua nesse receptor. Já a frutose é absorvido pela GLUT5. Observação: uma pessoa que tem deficiência de lactase, que é justamente aqueles pacientes com intolerância à lactose, não conseguem formar a galactose, causando gases, cólicas e diarreia. Agora, vamos falar das proteínas. Para absorvê-las, precisamos quebrá-las em aminoácidos e peptídeos. Os aminoácidos essenciais são aqueles que não conseguimos sintetizar e ingerimos pelas dietas. No estômago, se tem o pH ácido e pepsina que auxiliam na hidrólise das proteínas, e no intestino delgado, se tem as proteases produzidas pelos pâncreas. Essas enzimas são secretadas na forma inativas. No lúmen do intestino delgado, essas proteases são ativadas pelas enteroquinases, localizadas na borda em escova da mucosa intestinal. Tem ainda a ação da tripsina, elastase e carboxipeptidases. Agora, vamos falar dos lipídios. Eles vêm da dietas através de triglicerídeos, são hidrofóbicos, flutuam no conteúdo gástrico. A motilidade gástrica acaba misturando os lipídios com a água, formando várias partículas de lipídios, para aumentar a área de atuação das enzimas, processo esse chamado de emulsificação. Lá no intestino delgado, haverá a formação de micelas, que são advindas da bile, e abraçam os lipídios, o ligando com a água, ficando o lado hidrofílico com a água e hidrofóbico com os lipídios. A lipase gástrica hidrolisa os triglicerídeos em diglicerídeos e ácido graxos. Já a lipase pancreática termina a quebra no intestino. Dentro dos enterócitos, temos novamente a formação de triglicerídeos, que vai para o ducto torácico via circulação linfática,
e depois na corrente sanguínea através do quilômetros, que são apoproteínas. Da quantidade de água produzida, 7 litros é absorvido no intestino delgado e 2 litros no intestino grosso. No período digestivo, essa água é absorvida por efeito osmótico, como por exemplo, a glicose que puxa a água quando é absorvida. Já no período interdigestivo, a água é absorvida através de receptores. A acetilcolina e a substância P fazem a contração das alças intestinais, já o hormônio VIP e o óxido nítrico fazem o relaxamento, permitindo a peristalse propulsiva do bolo alimentar. Agora vamos falar do intestino grosso. Ele tem a função de absorver a água remanescentes que não foi absorvido no intestino delgado, armazenar os produtos da digestão até que possam ser eliminados, e abriga trilhões de bactérias comensais. No reflexo gastrocólico, chega a comida no estômago, e aumenta a atividade colônica, causando a evacuação. Por isso, que depois que você comeu, o reflexo gastrocólico é ativado, e aquele alimento do intestino grosso é eliminado. É mediado, dentre substâncias, pela acetilcolina. Existe também o reflexo ortocólico, que é quando acabamos de acordar, temos vontade de ir no banheiro e evacuar. Existe a ação local, quando se tem distensão colônica, tendo resposta estimulatória, que estimula as células enteroendocrinas produzindo 5-hidroxitriptamina, e via acetilcolina. Se muito lipídio no lúmen, se tem resposta inibitória pela produção do peptídeo YY, funcionando como um freio ileal. A camada circular interna se contrai gerando as raustrações, e as camadas longitudinal externa se contrai e forma as tenias, para lentificar o trânsito e favorecer o contato do quimo com a parede do intestino. O reto é responsável pelo armazenamento das fezes antes de ser eliminado, suas válvulas ajudam nessa função. Aprendemos a controlar o esfíncter anal externo na infância. Contrações de curta duração são feitos pelos músculos circulares para a mistura do conteúdo, sem efeito propulsivos. As contrações de longa duração são realizadas pela musculatura longitudinal, também contribuindo para a mistura, sem muita propulsão. Então, o responsável pela empurração das fezes pelo intestino grosso são os reflexos gastrocólico e ortocolônico. As células do cólon têm alto nível de turnover, tendo maior risco de câncer de cólon devido a isso. Mas esse epitélio tem função de absorção de água e eletrólitos. Absorvemos sódio e cloro, fazendo a água ir junto. Também pode ter atuação da aldosterona, causando a absorção de sódio, e a água acaba indo junto. Temos a absorção de ácidos graxos de cadeia curta, e a água também vai junto, e o ácido graxo serve para fornecer energias às células do cólon. Existem as bactérias no cólon, importantes para a absorção de sais biliares, metabolização de medicamentos, recuperação das fibras da dieta, formação de gás intestinais tanto pela formação de metano e nitrogênio pela fermentação. As bactérias comensais exercem efeito competitivo com as bactérias externas. Antibióticos de amplo espectro e sem indicação de uso matam essas bactérias comensais, podendo favorecer a proliferação de bactérias patológicas. Os probióticos são bactérias comensais que se ingere, para a recuperação de flora intestinal, com o objetivo de restaurar a flora colônica. Processo de defecação. Para a defecação acontecer precisa ter o reflexo gastrocólico e ortocólico, que são ondas de alta amplitude. O reto então se enche de material defecatório, tendo o relaxamento do esfíncter anal interno. Se for o momento de evacuar, temos o relaxamento do esfíncter anal externo, e contração da musculatura retal, e dos músculos que aumentam a pressão abdominal. Se não for o momento, ocorre a contração do esfíncter anal externo, acumulando o conteúdo no reto, causando contração do esfíncter anal interno, músculo pubo-retal, e terminações sensoriais. Se houver comprometimento dessas estruturas, como no trauma, diabetes mellitus, acaba gerando incontinência fecal. Agora vamos falar da anatomia do intestino delgado e intestino grosso. Começando com o intestino delgado. É formado por 4 camadas, como mucosa, submucosa, muscular e serosa. O mesentério leva à irrigação. O ilho tem a mucosa mais lisa, com presença de placas de Peyer. Falando agora da anatomia do duodeno. Ele é composto por 4 porções, superior, descendente, horizontal e ascendente, terminando no ângulo de Trites. Na parte do descendente temos o ducto Santorini, que é a papila menor, e a papila maior,
também chamada de papila de Vater. Possui 4 camadas. Ele é um órgão retroperitoneal, praticamente está em volta da cabeça pancreática, está anteriormente ao hilo renal direito, e tem relação com os vasos mesentéricos, lembrando que atrás da cabeça do pâncreas que ocorre a união entre a artéria mesentérica superior com a esplênica, originando a veia porta. Atrás do duodeno temos também o ducto hepático comum, se unindo ao cístico, formando o colédoco, que se unirá ao ducto pancreático principal, que é o ducto de Virchow, e vão desembocar no duodeno através da papila duodenal maior, ou de Vater. No que tange à vascularização do duodeno, temos o tronco celíaco, que sai da aorta, e emite 3 artérias. A gástrica esquerda, a esplênica, e a hepática comum. Agora, a artéria hepática comum emite a artéria hepática própria e a artéria gastroduodenal. Ponto. A artéria hepática própria vai direto para o fígado, e emite a artéria gástrica direita, que nutre a parte distal da pequena curvatura do estômago. Já a artéria gastroduodenal vai para baixo irrigar o duodeno, emite a artéria gastroepiploica direita, que irriga o estômago, e emite a artéria pancreatoduodenal superior, que vai irrigar porção proximal do duodeno. A artéria mesentérica superior emite a artéria pancreatoduodenal inferior, irrigando a parte distal do duodeno. A artéria pancreatoduodenal superior e inferior se unem e formam uma anastomose para irrigar o duodeno e o pâncreas. A irrigação arterial é abundante por conta de sua função secretora. No que tange à drenagem venosa, temos a veia pancreatoduodenal superior, que drena para a veia porta, e a veia pancreatoduodenal inferior, que drena para a veia mesentérica superior. A inervação simpática é feita pelos nervos esplâncnicos maior e menor, que são originados de ramos nervosos que saem das vértebras torácicas 5 a 12. E inervação parasimpática é realizado pelo nervo vago. Vamos falar de vascularização de jejum e ilho, que é feito pela mesentérica superior, emitindo vasos de artérias jejunais e ileais, formando grande rede de anastomose, o que faz com que êmbolos vindo de arritmias cardíacas não fique tão grave devido à rede de anastomose. A drenagem venosa ocorre pela veia mesentérica superior que se unirá com a veia esplênica atrás da cabeça do pâncreas, e formará a veia porta. No que tange à drenagem linfática, existem os linfonodos do mesentério, para destruir bactérias patógenas. A linfa caminha para a cisterna do quilo, que emitirá o ducto torácico, desaguando na veia subclave à esquerda, fazendo a linfa ganhar a circulação sistêmica. A inervação será realizada por gânglios celíacos, gânglios mesentéricos superiores, com inervação parasimpática pelo nervo vago. O nervo esplâncnico maior e menor recebe inervação simpática. O mesentério recebe vasos sanguíneos, linfáticos e nervos, e mantém o intestino aderidos à parede posterior. O jejuno ocupa mais a parte esquerda do abdômen, e o ilho mais a região direita do abdômen. Agora vamos falar do cólon. É dividido pelo seco, cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e ânus. Também possui 4 camadas. O cólon ascendente possui peritônio apenas na porção anterior. O cólon transverso é intraperitoneal, cólon descendente recebe o peritônio apenas em sua porção anterior. Sigmoide não está aderido à cavidade posterior do abdômen. O apêndice vermiforme é formado pela união das tênias, que é constituídas por musculatura longitudinal. Fica na ponta do seco, e possui um ósteo que eventualmente pode entrar um fecalito e obstruir, causando apendicite aguda. A válvula iliocecal permite a proteção do refluxo de conteúdo do seco para o ilho, protegendo o ilho de bactérias do seco. Temos também a flexura hepática, ou direita, e a flexura esplênica, ou esquerda. Atrás do sigmoide passa os vasos ilíacos esquerdo e o uréter esquerdo. O reto possui 3 segmentos, a saber o reto superior, médio de baixo, tem cerca de 15 centímetros, e válvulas, tornando possível o armazenamento das fezes. A linha pectínea faz a união do reto com o canal anal. O canal anal tem aproximadamente 3 centímetros. Lembrar que ao redor do canal anal se tem o plexo venoso hemorroidário. O reto superior é intraperitoneal. Perfuração de reto intraperitoneal possui comunicação com cavidade peritoneal, evoluindo com posterior peritonite, ou quando tem perfuração extraperitoneal,
Na parte do reto médio e inferior, não evolui com peritonite. Existem os espaços do reto em relação à cavidade pélvica, que é local de abscessos, tem o espaço PRE sacral, que tem uma íntima relação da parede do reto com o osso. Espaço entre os músculos do assoalho pélvico ou músculos interesfincteriano, que venha a ser músculo do esfíncter anal interno e o externo. Temos o espaço ao redor do ânus, e entre a parede do reto e a musculatura do esfíncter. O primeiro ramo que sai da artéria mesentérica superior é a artéria cólica média, responsável pela irrigação do cólon transverso, e por fazer a anastomose com o ramo da mesentérica inferior. Depois vem a artéria cólica direita, que faz a nutrição do cólon ascendente e flexura hepática. Esta, por sua vez, recebe também irrigação da artéria cólica média. Depois temos a artéria ileocólica, que irriga o seco e o apêndice, que libera o ramo apendicular. E como vimos na parte do jejuno e íleo, a artéria mesentérica superior também emite a artéria jejunal e íleo. Agora vamos falar da artéria mesentérica inferior, emite a artéria cólica esquerda, que junto com a artéria cólica média, forma a anastomose na região do transverso sem ramo arterial. Temos a artéria sigmoide, retal superior. A artéria retal média e inferior vem da artéria ilíaca interna, ou também chamada de hipogástrica. Veia mesentérica superior recebe a veia cólica média, cólica direita, ileocecal, veias do ilho terminal. Veia mesentérica inferior vai se unir à veia esplênica, que se unirá à veia mesentérica superior, para formar a veia porta. Recebe a cólica esquerda, sigmoides, retal superior. Do reto médio e inferior, e do canal anal pelos plexos hemorroidários sai as veias que irão para a veia ilíaca interna, que posteriormente irá para a cava inferior. Por isso, que câncer até reto superior causa metástase para fígado. Já o reto médio, inferior e canal anal, a metástase vai para o pulmão. Temos os linfonodos paracólicos, epicólicos, mesentéricos inferiores, que drenará para a cisterna do quilo, que formará o ducto torácico. No que tange os reto, temos os linfonodos retais superiores e médio, linfonodos mesentéricos inferiores. Os linfonodos retais baixos e do canal anal drenam para linfonodos inguinais, então eventuais tumores nesses locais, ou afecções podem causar adenomegalia inguinal. Lembrando que o mesentério recebe os vasos e nervos do jejuno e íleo. O mesocólon, que é o mesentério do cólon, receberá vasos e nervos do intestino grosso. Vamos falar sobre diarreias. O intestino delgado e o intestino grosso compõem a maior extensão do tubo digestivo. Enquanto os nutrientes, uma vez digeridos, são absorvidos exclusivamente no delgado. Já os eletrólitos e os fluidos são absorvidos tanto no delgado quanto no cólon. O intestino delgado é composto pelo duodeno, jejuno e íleo. A principal função deste segmento do tubo digestivo é a absorção dos nutrientes, fluidos e eletrólitos. Observando-se a olho no revestimento interno do intestino delgado, percebe-se uma série de pregas de forma semilunar, circular ou espiral, que são dobras da mucosa e submucosa. Possui presença das vilosidades, que são evaginações em dedo de luva da mucosa intestinal, medindo até 1,5 mm de comprimento. Entre as vilosidades, existem as criptas, buracos ou invaginações da mucosa, formada por um epitélio glandular intestinal, ou glândulas de Lieberkühn. As vilosidades representam a superfície absortiva do intestino delgado, enquanto que as criptas contêm as células secretórias. O epitélio intestinal é do tipo cilíndrico simples, contendo enterócitos, que são células colunares prismáticas, cuja membrana plasmática da superfície luminal contém microvílulos. Entre os enterócitos, existem células caliciformes, secretoras de muco. Nas criptas, os enterócitos encontram-se lado a lado com células neuroendocrinas. No fundo das criptas encontramos células-tronco capazes de regenerar o revestimento epitelial do intestino, fazendo o turnover do epitélio. Outro tipo de células é a de Paneth, uma espécie de neutrófilo especializado em defesa, produtoras de defensinase, que atuam contra antimicrobiano. A imunoglobulina A também ajuda na proteção, é secretados pelos linfócitos B do sistema MALT. O intestino delgado possui em média 6 metros de comprimento, sendo 20 centímetros de duodeno, 2,5 metros de jejuno, e 3,5 metros de íleo. E uma superfície de absorção de 300 metros quadrados, decorrentes das vilosidades e microvílulos.
O duodeno é totalmente retroperitoenal, ao passo que jejuno demarca a entrada do intestino delgado no interior do peritônio. O intestino grosso mede aproximadamente 1,5 metro de comprimento, formado por epitélio cilíndrico simples, composto por enterócitos com poucos microvílulos e criptas representadas por glândulas tubulares profundas. Não possui vilosidades. A principal função do cólon é absorver fluidos, moldar as fezes e controlar as evacuações. Diariamente, cerca de 10 litros de fluidos alcançam o duodeno, sendo 2 litros provenientes da dieta e 8 litros derivados do suco digestivo, como saliva, suco gástrico, bile, suco pancreático, secreção duodenal. Deste total de 10 litros, o intestino delgado absorve aproximadamente 8 litros, sobrando cerca de 2 litros para o cólon. Desse montante, 100 a 200 mililitros são liberadas nas fezes. O líquido é absorvido por gradiente osmótico, acompanhando a absorção dos eletrólitos. A diarreia pode ser definida como sendo a eliminação de fezes amolecidas, de consistência líquida, acompanhado pelo aumento do número de evacuações diárias, acima de 3 vezes ao dia, e aumento da massa fecal, acima de 200 gramas por dia. A diarreia ocorre quando o balanço entre absorção e secreção de fluidos pelos intestinos, tanto delgado como grosso, está prejudicado por redução da absorção ou aumento da secreção. A incontinência fecal pode ser referida como diarreia por algumas pessoas, e é preciso saber diferenciar uma coisa da outra. A própria anamnese permite a diferenciação, e a maneira mais simples de alcançá-la é perguntando ao paciente com que frequência ele tem perda de fezes. Se a resposta for sempre e de forma involuntária, ou seja, não precedido pela vontade de evacuar, pode-se dizer que existe uma incapacidade em reter as fezes, isto é, existe incontinência fecal. Existem diversas formas de classificar as diarreia. Segundo a duração, a diarreia aguda dura menos de 2 semanas, já a diarreia persistente tem duração entre 2 a 4 semanas, e a diarreia crônica é aquela que possui acima de 4 semanas de duração. A segunda forma de classificar a diarreia é, em diarreia alta, proveniente do intestino delgado. Os episódios diarreicos são mais volumosos, lembrando que o intestino delgado absorve a maioria da água do organismo. Nos casos mais graves, a perda de líquido pode ultrapassar 10 litros por dia, provocando choque hipovolêmico. O cólon saudável só consegue aumentar sua absorção de líquidos para um máximo de 4 litros por dia. Se o volume de fluidos provenientes do delgado estiver acima desse valor, o paciente terá diarreia. É importante lembrar que, como o delgado é responsável pela absorção de nutrientes também, diarreias altas podem cursar com restos alimentares nas fezes, síndrome desabsortiva, ou síndrome de má absorção intestinal, associada com esteatorreia. Isso acontece em alguns pacientes portadores de duodenojejunopatia ou ileopatia. Já a diarreia baixa é proveniente do cólon. As evacuações são em pouca quantidade, muito frequentes e ainda associadas ao tenesmo, que é o desconforto ao evacuar, e urgência fecal, sintomas clássicos de irritação do reto. Se o problema for exclusivo do cólon, o total de líquido eliminado não excede 1,5 litros. Vamos fazer uma questão. Diarreia aguda é uma causa muito frequente de atendimento nos prontos atendimentos de todo o Brasil, principalmente durante o verão. Assinale a alternativa que contém apenas característica de diarreia baixa. Letra A, fezes com muco, pus ou sangue, volumosas. Esta alternativa está errada, pois não possui presença de fezes volumosas nas diarreias baixas. Letra B, fezes de pequeno volume, acompanhada de urgência e tenesmo. Esta é a alternativa correta, porém vamos ver as outras. Letra C, fezes de pequeno volume, de odor pútrido, sem muco ou sangue. Letra D, fezes pouco frequentes, acompanhadas de cólica importante, sem tenesmo ou urgência. Letra I, fezes volumosas, podendo conter restos alimentares acompanhadas de cólicas periumbilicais. A terceira forma de classificar as diarreias é pelo mecanismo fisiopatológico, a saber a diarreia osmótica, onde existe alguma substância osmoticamente ativa e não absorvível pelo epitélio intestinal, com gap osmolar alto acima de 125. Significa que uma maior quantidade de água será retida na luz do tubo digestivo.
Aproximadamente 3,5 litros de água são perdidos para cada 1 milimol de aumento da osmolaridade intraluminal. Os principais exemplos são a ingestão ou clíster de sais de magnésio, fosfato, sorbitol, manitol, glicerina, lactulose, deficiência de lactase pela intolerância à lactose, lesão da borda em escova dos enterócitos, diarreia dos antibióticos. A deficiência de lactase é o principal exemplo de diarreia dos carboidratos. Além da diarreia, o paciente apresenta um grande acúmulo de gás intestinal, provocando cólica abdominal e intensa flatulência, pela fermentação de bactéria no cólon. A fermentação dos carboidratos produz ácido graxos de cadeia curta, gerando fezes ácidas. A diarreia do antibióticos geralmente é leve e explicada na maioria das vezes pela redução da flora colônica, prejudicando a metabolização dos carboidratos em ácidos graxos de cadeia curta, que seriam prontamente absorvidos pelo cólon. A sobra desses carboidratos provoca um efeito osmótico no lúmen colônico, explicando a diarreia. A diarreia osmótica cessa completamente com o estado de G1, logo não há diarreia noturna, ao contrário da diarreia secretória. A suspensão da substância incriminada também melhora rapidamente o quadro. Como a absorção de eletrólitos está intacta nas diarreias osmóticas, a quantidade de sódio e potássio tende a ser reduzida nas fezes. Vamos fazer uma questão. Mulher, de 22 anos, se apresenta no ambulatório e queixa-se de diarreia com distensão e dor abdominal incólica, por muitos anos. Ela descreve 3 evacuações diarreicas ou aquosas por dia com distensão abdominal e cólica antes de cada evacuação. Períodos de G1 aliviam completamente os sintomas. Não há perda de peso, febre ou hematoquesia. Exame físico dentro da normalidade. Sigmoidoscopia flexível e culturas de fezes normais. A avaliação das fezes mostra a concentração de sódio de 30 ml equivalente por litro, potássio de 40 ml equivalentes por litro e osmolaridade de 30. A terapia apropriada para esta paciente é: letra A, loperamida. Letra B, ioseamina. Letra C, psílio. Letra D, prednisona. Letra I, dieta livre de lactose. Trata-se claramente de uma diarreia osmótica, e a causa mais comum de diarreia osmótica, sobretudo crônica, é a intolerância à lactose. Então, a alternativa é a correta, dieta livre de lactose. Agora vamos falar das diarreias secretoriana não invasiva. Nesse tipo de diarreia, algum fator, geralmente uma toxina, droga ou substância, está estimulando a secreção ou inibindo a absorção hidroeletrolítico pelo epitélio intestinal. Gap osmolar baixo, abaixo de 50, e não cessa com G1. Pode ser uma diarreia alta ou baixa, ou as duas ao mesmo tempo. Os principais exemplos são os laxativos estimulantes, bactéria produtora de toxina como a da cólera, Vipomã, síndrome carcinoide, diarreia dos ácidos biliares e ácidos graxos. A diarreia dos ácidos biliares acontece toda vez que estas substâncias atingem o cólon, o que ocorre por deficiência da absorção no ilho ou lançamento de grande quantidade dessas substâncias, excedendo a capacidade absortiva ileal como na diarreia pós-vagotomia ou pós-colicistectomia. Uma vez no lúmen colônico, os sais biliares provocam secreção de cloreto e água, melhorando quase sempre com o uso de colestiramina, um quelante dos ácidos biliares. Só lembrando que os ácidos biliares são reabsorvidos no ilho. Já a diarreia dos ácidos graxos ocorre nos estados mais acentuados de má absorção de lipídios e no supercrescimento bacteriano. Os ácidos graxos, exceto os de cadeia curta, são hidrosilados pelas bactérias colônicas, tornando-se substâncias secretórias. A diarreia secretoriana não cessa com o G1, e possui um gap osmolar fecal baixo menor que 50, pela riqueza de sódio e potássio nas fezes. Agora vamos falar da diarreia invasiva ou inflamatória, decorrentes da liberação de citoquinas e mediadores inflamatórios por lesão direta da mucosa intestinal, como as enterites, colite, ou enterocolite, o que estimula a secreção intestinal e o aumento da motilidade. O marco desse tipo de diarreia é a presença de sangue, pus, e muco nas fezes, podendo ser chamada de disenteria. Pode ser infecciosa ou não infecciosa como na doença inflamatória intestinal. O exame que avalia a presença de sangue, muco e pus nas fezes, é a pesquisa de elementos anormais nas fezes. A lactoferrina fecal, que é um marcador de ativação leucocitária, também está aumentados nas disenterias.
A calprotectina também está alterado. A diarreia associada à esteatorreia sempre tem origem numa doença do intestino delgado. O principal exemplo são a doença celíaca, doença de Crohn, giardíase, estrongiloidíase, linfoma intestinal. O mecanismo da diarreia na síndrome desabsortiva inclui o mecanismo secretório colônico, o mecanismo osmótico de má absorção de carboidratos de sacarídeos e, em menor grau, a própria massa lipídica fecal. E por fim, o último tipo, a diarreia funcional, causada pela hipermotilidade intestinal. Os principais exemplos são a síndrome do intestino irritável e a diarreia diabética por neuropatia autonômica. Não tem uma doença que justifique o quadro. Vamos fazer uma questão. Todas as abaixo caracterizam diarreia funcional, exceto. Letra A. Artrite e lesões cutâneas estão frequentemente presentes. Letra B. Sangue está muito raramente presente, exceto quando coexiste doença hemorroidária. Esta alternativa é a incorreta. Letra C. Perda de peso é rara. Letra D. História de estresse é geralmente detectada. Letra I. O volume das fezes é geralmente pequeno, menor que 200 gramas em 24 horas. E também é possível classificar a diarreia pela epidemiologia. Como por exemplo, a diarreia dos viajantes, onde a causa mais prováveis é a infecção bacteriana ou infestação por protozoários como a giardíase. Diabetes, causando a neuropatia autonômica e distúrbio de motilidade, insuficiência exócrina do pâncreas associada. Agora vamos falar da diarreia aguda, é definida como uma diarreia aguda que dura até 2 semanas, sendo que possui etiologia infecciosa na maioria das vezes, geralmente viral. Em geral, são diarreia leves, cursando com 3 a 7 evacuações por dia, e perda de menos de 1 litro de líquido nas fezes. Contudo, nos casos graves como na cólera, o paciente pode evacuar mais de 20 vezes por dia e perder mais de 10 litros de fluidos, sobrevindo desidratação, hipovolemia, choque circulatório e acidose metabólica. Quando acompanhada de náuseas, vômitos e dor abdominal difusa, a diarreia aguda compõe a síndrome de gastroenterite aguda, ou seja, a presença de diarreia aguda, dor abdominal, náuseas e vômitos compõem a gastroenterite aguda, uma condição causada por infecções virais, como norovírus em adulto e rotavírus em criança, e intoxicação alimentar. Bactéria como Salmonella e Shigella, Campylobacter pode advir de alimentos precários e mal conservados. O Staphylococcus aureus libera toxina na maionese, creme e ovo, mesmo sendo férvidos, terá diarreia porque a toxina não se desintegra com elevadas temperaturas. Giardia, Ascaris e estrongiloides são responsáveis por diarreia persistente em adulto. Uma observação é que a bactéria Campylobacter e Yersinia podem causar uma pseudoapendicite. Vamos fazer uma questão. Quais bactérias podem provocar dor em fossa ilíaca direita e simular um quadro de apendicite aguda? A. Yersinia enterocolitica, Salmonella e Campylobacter jejuni. B. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis e Lactobacillus. C. Staphylococcus epidermidis, Salmonella e Campylobacter jejuni. D. Yersinia enterocolitica, Staphylococcus aureus e Campylobacter jejuni. A alternativa correta é a letra A, Yersinia enterocolitica, Salmonella e Campylobacter jejuni. Diarreia em paciente que usou antibiótico recente e em idosos proveniente de asilos pensar em colite pseudomembranosa. Piscina também é relacionado à infecção por giardíase. A diarreia dos viajantes é causado por E. coli e Campylobacter. O termo intoxicação alimentar se refere à ingestão de toxinas pré-formadas presentes em alimentos mal preparados ou estragados, os quais foram previamente contaminados por algum micro-organismo, ou seja, a síntese de enterotoxinas aconteceu fora do intestino. O principal causador de intoxicação alimentar é o Staphylococcus aureus. Perante um quadro de diarreia aguda, devemos inicialmente determinar se a diarreia é do tipo inflamatória invasiva, ou não inflamatória. Nas diarreias inflamatórias, possui sangue, muco e pus nas fezes, ou também chamada de disenteria, pode cursar com febre, e elementos anormais nas fezes positivo para a hemácia, leucócitos fecais e lactoferrina. Já na diarreia aguda não inflamatória cursa com fezes aquosas, ausência de sangue, muco e pus, sem febre e elementos anormais fecais e normalidade. As diarreias agudas inflamatórias geralmente afetam o cólon,
manifestando-se com diarreia de pequeno volume e múltiplos episódios ao dia, além de dor no quadrante inferior esquerdo do estômago, tenesmo e urgência fecal, como sinais de irritação do reto sigmoide. Por outro lado, as diarreias agudas não inflamatórias geralmente afetam o delgado, manifestando-se com diarreia de grande volume, poucos episódios e dor periumbilical, não raro sendo acompanhado pelos demais sinais e sintomas que constituem a síndrome de gastroenterite aguda. Vamos agora ver as principais etiologias da diarreias agudas. Se viral, a diarreia aguda não inflamatória pode ser causada por norovírus e rotavírus, se inflamatória com presença de muco, pus e sangue, geralmente é causado por citomegalovírus. Se por protozoário, as diarreias não inflamatórias são causadas por Giardia lamblia, Cryptorchoridium e Cyclospora, se diarreia inflamatória é causada por Entamoeba histolytica. Se por bactéria, no que tange as enterotoxinas formadas no alimento, englobam a Staphylococcus e Clostridium perfringens, ou pode ser pela produção de enterotoxinas dentro do intestino, ou seja, o indivíduo possui a bactéria, que seria a Escherichia coli enterotoxigenica, e o Vibrio cholera. Lembrando que todas essas diarreias são não inflamatórias. Se inflamatória pode ser causada pela E. coli enterohemorrágica, Clostridium difficile, e quando a invasão da mucosa por Shigella, Campylobacter jejuni, Salmonella, E. coli enteroinvasiva, e Yersinia enterocolitica, Neisseria gonorrhoeae e Listeria monocitogenes. A E. coli enterotoxigenica gera a diarreia dos viajantes. A E. coli enterohemorrágica libera uma toxina Shiga-like, que causa colite hemorrágica, e também muito associada à síndrome hemolítico-urêmica em crianças. E. coli enteropatogênica predomina em crianças, com idades mais precoces. A E. coli invasiva causa diarreia invasiva, com muco, pus e sangue. A E. coli enteroagregativa causa diarreia em imunodeprimidos e crianças. Vamos fazer uma questão. Dentre as condições nomeadas a seguir, aquela que se considera causas de diarreia secretória é: letra A, diarreia dos viajantes por E. coli enterotoxigenica. Esta alternativa é a correta, uma vez que a diarreia secretória é causada quando algum fator, geralmente uma toxina, droga ou substância, está estimulando a secreção ou inibindo a absorção hidroeletrolítico pelo epitélio intestinal. Uma observação é que a diarreia dos viajantes também pode ser causada por giardia. Letra B, giardíase. Esta alternativa está errada, pois a diarreia com síndrome desabsortiva pode ter componente secretório, osmótico e esteatorreia. Letra C, enterocolopatia actínica. Esta alternativa está errada, pois este tipo de diarreia causa a diarreia inflamatória. Letra D, síndrome do supercrescimento bacteriano intestinal. Esta alternativa está incorreta, pois o supercrescimento bacteriano pode acarretar diarreia inflamatória. Letra I, ingestão de laxantes à base de magnésio. Esta alternativa está incorreta, pois magnésio causa diarreia osmótica. Nas diarreias agudas não inflamatórias não costuma ser necessário realizar exames para investigação do diagnóstico etiológico. Em mais de 90% das vezes tratam-se de quadros brandos e autolimitados, com resolução espontânea dentro dos primeiros 5 dias. A taxa de positividade dos exames diagnósticos é extremamente baixa, sendo, em geral, inferior a 3%, o que pode gerar de manifestações clínicas: náuseas e vômitos, dor abdominal e cólicas, flatulência e distensão, febre, evacuações sanguinolentas, tenesmo e urgência na diarreia invasiva. As situações que justificam a solicitação de exames complementares em caso de diarreia aguda são: diarreia com mais de 7 dias, piora progressiva, mais de 6 episódios por dia, diarreia aquosa profusa, acompanhada de franca desidratação, paciente com HIV, sinais de comprometimento sistêmico, sinais de diarreia inflamatória ou invasiva como presença de sangue, muco e pus, febre e dor abdominal muito intensa. Quais exames podem ser solicitados? Pesquisa de elementos anormais nas fezes, coprocultura, pesquisa de toxina do Clostridium difficile no PCR, no caso se internação ou uso recente de antibiótico, e testes parasitológicos se presença de diarreia há mais de 10 dias, região endêmica, surto com origem em fonte comum de água, infecção pelo HIV, prática de sexo anal. Evitar colonoscopia na diarreia aguda, pois de for colite, vai vir alterado, e tem risco de perfuração. A tomografia computadorizada somente se você estiver suspeitando de outra coisa.
Na pesquisa de elemento anormal fecal pesquisam-se hemácias e leucócitos, além de muco. A lactoferrina, que é um produto da ativação leucocitária, pode ser dosado também. No caso dos testes parasitológico, é necessário 3 amostras de exame parasitológico de fezes, mais pesquisa fecal de antígenos de giardia e ameba. Agora vamos falar do tratamento para diarreia aguda, primeiro começando com a dieta. Deve ser de acordo com a aceitação do paciente. É natural que o paciente se mostre intolerante com alimentos à base de carboidratos e lactose, também como café, álcool, gorduras. Refeições leves são difíceis de digestão, devendo ser encorajados sopas, chás, biscoitos de água e sal, torradas, arroz, frutas como banana. Quadros de diarreia onde o paciente consegue manter a ingestão de água, sal e carboidratos dificilmente levam à desidratação. Em lactentes, o aleitamento materno não deve ser interrompido. No que tange à hidratação, o risco de desidratação tende a ser maior nos extremos de idade, como crianças pequenas e idosos, sendo diretamente proporcional à diarreia. Deve-se preferir a reidratação oral, com soluções que já vêm prontas como o soro de reidratação oral ou com preparo de soro caseiro, que compreende 1 litro de água filtrada ou fervida, mais 1 colher de café contendo sal de cozinha e outra de açúcar, e devem ser oferecidos até 200 ml por quilo dia em curtos intervalos de tempo. Evitar o uso de anti-inflamatório não esteroidal, pois pode piorar colite. Priorizar analgésicos comuns. A reidratação intravenosa é reservada para os casos graves ou naqueles em que o paciente não tolera o uso de via oral. A solução de escolha é o Ringer lactato, pois o lactato é transformado em bicarbonato pelo fígado, corrigindo a acidose metabólica. O soro fisiológico contém um discreto excesso de cloro, podendo causar acidose metabólica hiperclorêmica, que pode agravar e prolongar a duração da acidose metabólica secundária à diarreia, por isso é chamado de soro acidificante, e o Ringer lactato de soro alcalinizante. O processo de carboidratos simples geralmente está preservado nas diarreias agudas. Substâncias como a glicose são absorvidas no enterócitos em transporte com o sódio, ou seja, a glicose faz o sódio entrar na célula, junto com ela e com água, fazendo a água voltar para dentro do corpo, corrigindo e prevenindo a hipovolemia. Os agentes antidiarreicos podem dar conforto ao paciente, diminuindo o número de evacuações e a sensação de urgência fecal, além de aumentar a consistência das fezes. No entanto, seu emprego só pode ser cogitado em quadros de diarreia aguda não inflamatória. Os principais agentes são loperamida e Mosec, subsalicilato de bismuto. A contraindicação são a presença de diarreia inflamatória, que nos sintomas podem ser evidenciados com presença de muco, pus e sangue nas fezes, febre, ou sinais de toxicidade sistêmicas. O motivo para a contraindicação é pelo aumento da síndrome hemolítico-urêmica, caso a infecção esteja sendo causada por bactérias produtoras de cigatoxinas. Os probióticos são micro-organismos vivos que conferem benefícios para a saúde do hospedeiro. Em se tratando de diarreias agudas, acredita-se que os probióticos podem ajudar a restabelecer a microbiota normal do intestino, dificultando a proliferação de enteropatógenos. Alguns autores consideram válido prescrever probióticos para todos os pacientes com diarreia aguda ou apenas para diarreia após uso de antibiótico terapia. Os probióticos são o Floratil, composto de Saccharomyces boulardii. Alguns pacientes com diarreia aguda devem receber antibioticoterapia empírica se houver presença de leucócitos fecais na pesquisa de elementos anormais fecais, disenteria associado a febre e dor abdominal intensa, se também desidratação importante, mais de 8 evacuações por dia, pacientes imunodeprimidos, idosos acima de 70 anos, e necessidade de hospitalização pela diarreia. Os antibióticos de escolha são levofloxacina ou ciprofloxacino, e como alternativa podemos utilizar o sulfametaxazol mais trimetoprim, azitromicina ou doxaciclina. O tempo de duração é dose única, se não melhorou após 24 horas, seguir o tratamento por 3 dias. Observação: ao examinar pacientes infectados por Clostridium difficile, é necessário lavar as mãos antes e depois do procedimento, porque o álcool em gel não mata os esporos da bactéria, podendo transmitir o patógeno. Paciente de 23 anos, vem ao consultório referindo diarreia aquosa há 5 dias associada à febre e à dor abdominal incólica.
Refere em torno de 10 evacuações diárias, sem restos alimentares, sangue ou muco. Foi ao pronto-socorro em 2 ocasiões onde recebeu sintomático e hidratação com melhora momentânea do quadro. Ao exame está com temperatura de 39 graus, frequência cardíaca 100, frequência respiratória 16, pressão arterial de 110/70, com dor abdominal difusa e timpanismo na propedêutica abdominal. Mãe refere que paciente fez uso por conta própria de amoxicilina por 5 dias a 2 semanas por quadro de dor de garganta. Sobre o caso, podemos afirmar que, letra A, representa uma importante causa de morbimortalidade entre idosos internados. Esta alternativa é a correta. A diarreia ocorreu devido ao uso de antibiótico recente ter matado bactérias comensais do intestino, dando lugar para bactérias patológicas, o que explica o quadro sistêmico. Letra B. Paciente deve ser orientado a manter hidratação via oral e uso de sintomáticos já que se trata de um quadro de provável etiologia viral. Esta alternativa está errada. Letra C. A retossigmoidoscopia não tem utilidade diagnóstica. Esta alternativa está incorreta se pensarmos em diarreia aguda apenas. Letra D. É causado por uma bactéria aeróbia comensal do intestino. É causado por uma bactéria patológica, portanto, alternativa incorreta. Letra I. Assim como na diarreia osmótica, ocorre presença de leucócitos nas fezes. Esta alternativa está incorreta, pois na diarreia osmótica não há inflamação, portanto, sem leucócitos nas fezes. Agora vamos falar das diarreias crônicas. São aquelas com duração maior que 4 semanas, e possuem um grande número de causas. A classificação em função do mecanismo fisiopatológico, ou seja, se a diarreia é osmótica, secretória, invasiva, desabsortiva ou funcional, é a conduta inicial preconizada. A diarreia osmótica é causada por acúmulo de solutos não absorvíveis na luz intestinal. Tais solutos, por permanecerem no lume intestinal, impede a absorção de líquido por mecanismo osmótico. Lembrando que a água é absorvida por mecanismo osmótico no intestino. Este tipo de diarreia deve ser suspeitado quando os sintomas desaparecem no estado de jejum, após uma noite de sono, e reaparecem após uma refeição. O gap osmolar fecal é maior que 125 nas fezes diarreicas, e as principais causas são uso de laxantes à base de magnésio, fosfato ou sulfato, deficiência de lactase, ingestão de sorbitol, presentes em certos doces e goma de mascar, e uso de lactulose ou manitol oral, sendo que a intolerância à lactose é a causa mais comum de diarreia crônica, associada à flatulência e cólica abdominal. Um dado importante é o pH fecal menor que 5,5. No que tange à diarreia secretória é causada por substâncias que estimulam a secreção intestinal. O gap osmolar fecal é menor que 50. A síndrome do cólera pancreático resulta da produção excessiva de peptídeo intestinal vasoativo, ou VIP, por tumores das ilhotas pancreáticas. Elevados níveis de VIP determinam uma hipersecreção intestinal de água e eletrólitos, resultando em diarreia aquosa e volumosa. A hipocalemia e a acidose metabólica são aspectos proeminentes e resultam das grandes perdas fecais de sódio e bicarbonato. A síndrome do Vipomã, também conhecida como síndrome de Werner-Morrison, ou síndrome da diarreia aquosa hipocalêmica hipoclorídrica. O tratamento clínico é baseado no uso de octreotide, que inibe a secreção intestinal. A retirada cirúrgica do tumor é a única chance de cura, podendo ter associação também com a quimioterapia. Infelizmente, até 80% dos pacientes já apresentam metástase no diagnóstico. A síndrome carcinoide é resultado da produção de serotonina por um tumor carcinoide, derivado de células neuroendocrinas. A síndrome é caracterizada por diarreia secretória, episódios e rubor facial e taquicardia, broncoespasmos e fibrose das válvulas do coração direito. Vamos fazer uma questão. A tríade diarreia, taquicardia e rubor facial são mais comuns no seguinte tipo de tumor do intestino delgado. Letra A, linfoma linfocítico. Letra B, carcinoide. Letra C, adenocarcinoma mucosecretor. Letra D, leimiosarcoma. Letra I, liposarcoma. A alternativa correta é a letra B, carcinoide. Carcinoma medular da tiroide. A diarreia faz parte do quadro clínico de 30% dos pacientes com esse carcinoma, e a substância que determina a hipersecreção intestinal é a calcitonina. Agora vamos falar da diarreia desabsortiva crônica, com esteatorreia. O mecanismo é decorrente da má absorção de carboidratos e ácidos graxos,
que por efeito osmótico ou secretório colônico, induzem a diarreia. Estes pacientes evoluem com perda ponderal e deficiências de múltiplos nutrientes como ferro, ácido fólico, vitaminas B12, vitamina lipossolúveis. As fezes são oleosas, grudam ou boiam no vaso, e são mal cheirosas. Diarreia invasiva ou inflamatória crônica são doenças inflamatórias ou infecciosas que acometem o delgado ou o cólon, inibindo a absorção por lesão da mucosa e estimulando a secreção pelas citocinas e outros mediadores inflamatórios. Os pacientes apresentam febre, dor abdominal, perda ponderal e algumas vezes muco, pus e sangue nas fezes. As principais causas são a amebiase, doenças inflamatórias intestinais, enterite eosinofílica, alergia à proteína do leite de vaca, entre outras. A maioria desses pacientes apresentam exame de fezes positivo para lactoferrina. O hemograma pode mostrar leucocitose ou eosinofilia. No que tange às diarreias funcionais crônicas, é a síndrome do intestino irritável. Os pacientes costumam apresentar redução da consistência das fezes e aumento na frequência evacuatória diária. A maioria alterna diarreia com constipação e apresentam episódios frequentes de cólica abdominal. Outra causa desse tipo de diarreia é a diarreia diabética devido à inibição dos neurônios adrenérgicos, aumentando a motilidade intestinal. É exacerbada no período noturno. Se cursar com hipomotilidade intestinal causa constipação ou diarreia, esta última por mecanismo de supercrescimento bacteriano. Agora, como proceder diante de uma diarreia crônica? A investigação com exames complementares está indicada, entretanto, primeiro deve-se tratar a causa orgânica do paciente. Se houver falhas, pode-se solicitar exames complementares. Devem ser solicitados hemograma e íons séricos, exame parasitológico de fezes em 3 amostras mais pesquisa de antígeno de giardia e ameba, exame de elementos anormais fecais, gordura fecal. A dosagem de eletrólitos fecais e determinação de pH fecal podem ser úteis, pesquisa de calprotectina e elastase se suspeita de pancreatite. Nos imunodeprimidos, é fundamental pesquisar agentes oportunistas como Cryptosporidium parvum, Mycobacterium avium, entre outros. Uma retossigmoidoscopia ou colonoscopia são indicados se suspeita de doença inflamatória intestinal. Nos pacientes com sinais e sintomas de má absorção intestinal deve-se realizar biópsia duodenojejunal por endoscopia digestiva alta. Se indicação de colonoscopia em pacientes com diarreia secretória e inflamatória, fazer biópsias seriadas. Vamos fazer uma questão. Mulher, 28 anos de idade. Mãe faleceu com câncer de pâncreas aos 62 anos. Paciente procura atendimento ambulatorial com história de alterações de hábito intestinal há 6 meses, com 5 evacuações pastosas por dia, não ocorre durante o sono. As evacuações são precedidas de dor tipo cólica em fossa ilíaca esquerda, com melhora após evacuação. Nega perda ponderal e produtos patológicos nas fezes. Tem dislipidemia diagnosticada há 1 ano. O exame físico está sem alterações. Qual é a conduta mais adequada? Letra A. Prescrever antiparasitário e dimeticona. Letra B. Solicitar coprocultura e trânsito intestinal. Letra C. Prescrever antiespasmódico e antidepressivo tricíclico. Letra D. Solicitar tomografia de abdômen superior e colonoscopia. Não há suspeita de doença inflamatória intestinal ou câncer, pois paciente não apresenta exame físico alterado ou queixas de sinais de alarme como perda ponderal ou presença de elementos patológicos nas fezes. Aparentemente parece ser uma diarreia associada ao aumento da motilidade intestinal por alguns transtornos de ansiedade. A alternativa correta é a letra C. Prescrever antiespasmódico e antidepressivo tricíclico. Não se utiliza mais o trânsito intestinal como indicado na alternativa B. Então, resumindo, entre um paciente com diarreia crônica, fazer uma boa anamnese e exame físico, e solicitar exames como hemograma, eletrólitos, perfil nutricional, doença celíaca, calprotectina fecal, IPF, tentando fazer diagnóstico de diarreia orgânica ou funcional, e depois, se não tiver diagnóstico ainda, partir para exames invasivos e de imagens. Existe uma condição chamada de diarreia factícia, na qual o paciente voluntariamente induz episódios diarreicos com uso de laxativos. Geralmente são mulheres de alto nível socioeconômico, que trabalham como profissionais de saúde. São pacientes que procuram diversos médicos, fazem dezenas de exames,
acabam sendo internadas, e não se chega a uma explicação convincente para as alterações do trânsito intestinal. Por terem muitas vezes sangue nas fezes e emagrecimento, distúrbio funcional é excluído. A melhor maneira de se fazer o diagnóstico é a dosagem de magnésio nas fezes, que é um componente habitual dos laxativos. Vamos fazer uma questão sobre o tipo de diarreia. A diarreia que dura mais de semanas exige avaliação para se excluir uma patologia subjacente grave. Em contraste com a aguda, a maioria das causas de diarreia crônica não é de origem infecciosa. A classificação da diarreia crônica pelo mecanismo fisiopatológico facilita uma conduta racional para o tratamento. Sobre as possíveis causas de diarreia, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna esquerda. 1. Causas secretórias. 2. Causas osmóticas. 3. Causas inflamatórias. 4. Causas esteatorreicas. 5. Dismotilidade. Agora, enumere os itens. Lesão por irradiação. Esta diarreia ocorre por lesão da mucosa, ocasionando diarreia inflamatória. Portanto, número 3. Agentes procinéticos. Esta diarreia é por dismotilidade, pois procinéticos aumentam a motilidade intestinal para evitar a gastroparesia. Portanto, número 5. Ingestão crônica de álcool. O álcool tem vários mecanismos de acarretar diarreia, desde mecanismos osmóticos, até por dismotilidade, como também tem componente de diarreia secretória, pelo aumento da secreção de água para o lúmen, então fica com a numeração 1. Doença celíaca é uma doença inflamatória, que pode causar esteatorreia, ficando com a numeração 4. Deficiência de lactase é diarreia osmótica, portanto número 2. Vamos fazer um breve resumo dos tipos de diarreias. A diarreia osmótica é causada por acúmulo de solutos não absorvíveis na luz intestinal. Tais solutos, por permanecerem no lumen intestinal, impede a absorção de líquido por mecanismo osmótico. Lembrando que a água é absorvida por mecanismo osmótico no intestino. As principais causas são o uso de laxantes à base de magnésio, fosfato ou sulfato, deficiência de lactase, ingestão de sorbitol, presentes em certos doces e goma de mascar, e uso de lactulose ou manitol oral. A diarreia secretória é causada por substâncias que estimulam a secreção intestinal. Dentre as causas crônicas, temos a síndrome do cólera pancreático, também chamada de síndrome do Vipoman, síndrome de Werner-Morrison, ou síndrome da diarreia aquosa hipocalêmica hipoclorídrica, resulta da produção excessiva de peptídeo intestinal vasoativo, ou VIP, por tumores das ilhotas pancreáticas. Elevados níveis de VIP determinam uma hipersecreção intestinal de água e eletrólitos, resultando em diarreia aquosa e volumosa. Outra causa também são síndrome carcinoide pela produção de serotonina, e carcinoma medular da tiroide, pela produção da calcitonina. Diarreia invasiva ou inflamatória crônica acometem o delgado ou o cólon, inibindo a absorção por lesão da mucosa, e estimulando a secreção pelas citocinas e outros mediadores inflamatórios. As principais causas são amebíase, doenças inflamatórias intestinais, enterite eosinofílica, alergia à proteína do leite de vaca, colite colagenosa, e enterite actínica.